Olá a todos, sejam bem-vindos. Vamos resolver mais um exercício sobre monómios. Desta vez vamos fazer operações com monómios. Nestas primeiras alíneas vamos fazer a adição algébrica de monómios e a seguir iremos fazer multiplicação, portanto o produto de monómios. Nos monómios envolvidos neste exercício temos as variáveis x, y e z e então nestas primeiras alíneas vamos adicionar, fazer a adição algébrica. Recorde, para adicionar monómios, podem clicar no link que aparece em cima. Temos que ter dois monómios com a mesma parte literal, portanto monómios semelhantes. Antes de adicionar temos que confirmar se de facto os monómios são ou não semelhantes. Na linha A temos aqui o monómio 2x à quarta e o segundo monómio 5x à quarta. Portanto, dois monómios em que a parte literal é x à quarta são semelhantes, posso adicioná-los. Para além de observar que são semelhantes, eu já sei que se a parte literal de ambos é x à quarta, o meu resultado vai obter como parte literal também x à quarta. Portanto, eu deixo um espaço e posso escrever já aqui x à quarta. A parte literal vai ser a mesma. O coeficiente, para já, vou meter aqui uns parênteses, vai-se obter somando os coeficientes, portanto, neste caso isto é uma soma, uma adição algébrica, vamos somar o 2 com o 5. Portanto, 2 mais 5, vou escrever aqui, 2 mais 5, o resultado desta adição, do 2 mais 5, será o coeficiente do nosso monómio. Portanto, 2 mais 5 dá 7, e a parte literal, essa mantém-se, sempre a mesma. Portanto, monómios semelhantes, com parte literal x à quarta, vamos obter um monómio também ele semelhante a eles, com parte literal x à quarta. E somamos os coeficientes, 2 mais 5, 7. 7x à quarta. Vamos passar para a linha B. Primeira coisa a fazer, confirmar que os monómios são semelhantes, parte literal xy, parte literal xy, podemos avançar. Então, vou escrever já xy na parte literal. E entre parênteses vou indicar a operação que vou ter que fazer para determinar o coeficiente. Aqui no primeiro monómio temos apenas um sinal menos. Está subentendido, já sabemos, quando não há aqui nenhum número como coeficiente, está subentendido 1. Neste caso, menos 1, por causa do menos. Então, menos 1. Aqui o coeficiente é 3, portanto, menos 1 mais 3. Vamos agora apenas calcular o coeficiente, menos 1 mais 3. Dá 2, atenção, temos um negativo e um positivo, vamos dar o sinal do maior, e neste caso o maior, o que tem maior valor absoluto, é o mais 3, é o positivo, e vamos subtrair, vai nos dar 2. A parte literal, essa, não se altera. 2xy, portanto. Na linha C, vamos confirmar que são semelhantes, xyz têm a mesma parte literal, podemos avançar. Então, vamos deixar aqui um espaço para calcular o coeficiente. A parte literal, essa já sabemos que será xyz, igual à dos monómios que estamos a somar. Os coeficientes, que o primeiro é 0,5, menos 1 meio. Portanto, temos aqui um número decimal e uma fração. Para poder somar ou subtrair, precisávamos que fossem ou duas frações ou dois números decimais. Portanto, temos aqui duas opções. Ou passamos 0,5 para fração, ou passamos 1 meio para número decimal. Neste caso até temos uma terceira opção, que é observar que 0,5 no fundo é igual a 1 meio. 0,5 é igual a 1 meio, portanto 1 meio na forma de fração, 0,5 na forma decimal, mas são iguais. Portanto, quando eu vou subtrair, isto aqui vai me dar 0. Então vamos obter 0 xyz. Agora repara, se o coeficiente é 0, a parte literal aqui é xyz, mas poderia ser outra. O que está aqui implícito entre o coeficiente e a parte literal é uma multiplicação. Portanto, não está cá representada, mas nós sabemos que isto é uma multiplicação. 0 é o elemento absorvente da multiplicação, portanto isto vai dar 0. E não há necessidade de escrever parte literal nenhuma, dá simplesmente 0, que é o chamado monómio nulo. Ora, vou só apagar isto aqui e pôr isto como nota, portanto 0 também é um monómio nulo. Portanto, não vamos escrever parte literal no monómio nulo. Na linha D, primeira coisa, monómios semelhantes, não há dúvidas, x ao cubo. Então, x ao cubo na parte literal. Quanto ao coeficiente? 1 meio mais 2.
Aqui temos uma fração, temos um número inteiro, portanto vamos ter que reduzir ao mesmo denominador. Ora, para reduzir ao mesmo denominador, posso meter sobre 1 aqui no número 2, aqui denominador 2, denominador 1, vou multiplicar aqui por 2, portanto vou obter 1 meio, mais, não se esqueçam aqui de multiplicar o numerador e o denominador, portanto vai ficar 4 meios, parte literal, essa mantém-se. E agora, uma adição de duas frações com o mesmo denominador, que é 2, adiciona-se os numeradores, 1 mais 4 dá 5. A parte literal, essa não sofre qualquer tipo de alteração. Portanto, 5 meios de x ao cubo, 5 meios é uma fração irredutível, não vamos fazer mais nada. A linha E. Primeira coisa, verificar que são semelhantes, são x ao quadrado y, x ao quadrado y. Então vamos avançar aqui. Este vai ser o nosso coeficiente e aqui x ao quadrado y. O que é que nós temos aqui nos coeficientes? 1 meio menos 5 meios. Duas frações, estamos com sorte, já tem o mesmo denominador. Portanto, vai nos facilitar a vida. Não temos que estar a reduzir ao mesmo denominador, já é igual. Ora, vamos dar esse denominador, 2, a parte literal eu já sei que será x ao quadrado y, e agora vamos subtrair os numeradores. 1 menos 5 vai dar menos 4. E agora, atenção, temos aqui uma fração que pode ser simplificada, isto não é uma fração irredutível, vai continuar negativa, mas 4 sobre 2, 4 a dividir por 2 dá 2. Então fica menos 2 x ao quadrado y. E a última operação desta série, portanto a linha F. Vamos verificar que são semelhantes, x ao quadrado, podemos avançar. X ao quadrado. E nos coeficientes temos menos 3 quintos mais 2 terços. Não tem o mesmo denominador, vamos ter que reduzir ao mesmo denominador. Aqui, a forma mais simples que temos de fazer é multiplicar aqui por 3 e aqui por 5. 3 e o 5 são primos entre si, portanto não haveria outra alternativa com números mais pequenos. Teria que ser mesmo assim. Ora, multiplicando por 3 aqui o numerador e denominador, vamos obter menos 9 sobre 15. Menos 9 quinzeavos. E aqui, mais 2 vezes 5, 10. 3 vezes 5, 15. E agora sim, já temos o mesmo denominador nas duas frações. A parte literal, essa não sofre qualquer tipo de alteração. Temos o mesmo denominador, vamos obter denominador 15, mantém-se. E menos 9 mais 10, sinais diferentes, vamos dar o sinal do que tiver maior valor absoluto, que é o positivo, e subtraí-los. 10 menos 9 dá 1. Não esquecer aqui a parte literal. 1 quinzeavos de x ao quadrado, ou 1 sobre 15 vezes x ao quadrado. Vamos passar para as alíneas seguintes. Nestas alíneas, na G até a L, ainda temos aqui uma primeira. Portanto, aqui a linha G ainda é uma adição algébrica e depois, a partir daqui, já temos multiplicações. Então, vamos fazer para já a adição algébrica. Na linha G. Não esqueçam, a adição algébrica, verificar que as partes literais são iguais, isto é, que os monómios são semelhantes. YZ, vamos avançar e aqui vai ser YZ. No coeficiente, aqui temos coeficiente 2, mais, aqui coeficiente 5 terços. Uma fração e um número inteiro, vamos ter que reduzir isto ao mesmo denominador. Portanto, aqui sobre 1, se aqui temos denominador 3, aqui denominador 1, vamos multiplicar esta fração, numerador e denominador, por 3. E vamos obter 2 vezes 3, 6 no numerador, 3 vezes 1, 3 no denominador. E nesta fração não há qualquer tipo de alteração. E agora sim, temos o mesmo denominador, podemos avançar. O denominador comum é 3. Vamos somar os numeradores. 6 mais 5, 11. Portanto, 11 terços de YZ. E vamos passar para as multiplicações. Nas multiplicações, os monómios não precisam ser semelhantes. Portanto, pouco importa se a parte literal é a mesma ou não. A parte literal não será para manter, vamos ter que a multiplicar também. Portanto, não temos que ter essa preocupação.
temos que identificar os coeficientes de um e de outro monómio para os multiplicar, identificar as partes literais e multiplicá-las com os respectivos ajustes, com as respectivas simplificações que se possam fazer. Nomeadamente em termos de base e de expoentes, se houver bases iguais. Numa multiplicação, já sabem, multiplicando duas potências com a mesma base, mantém a base e adicionam os expoentes. Então vamos avançar. Primeiro monómio. Aqui o primeiro monómio é x, portanto é como se fosse 1x, a parte literal é x, o coeficiente é 1. Está subentendido aqui 1. Aqui no segundo monómio, o coeficiente 3, parte literal x ao quadrado. Então, multiplico os coeficientes, 1 vezes 3, posso escrever logo que dá 3 para o coeficiente. Vamos fazer mentalmente aquilo que der para fazer. Quanto às partes literais, temos x, que vamos multiplicar por x ao quadrado. Não estou a fazer já, pois com a prática podem fazer isto mentalmente, mas para já vamos escrever os passinhos todos que forem necessários. Aqui o nosso coeficiente já está determinado. E a nossa parte literal, temos aqui duas potências, não está cá nenhum expoente, mas eu posso metê-lo, x elevado a 1, x elevado a 2, portanto a mesma base vai se manter na multiplicação, e os expoentes vamos adicioná-los 1 mais 2, 3. Portanto agora está na forma mais simples possível, chamada forma canónica. Portanto 3x ao cubo. Na linha I, o coeficiente, temos aqui só um menos, não há nenhum número, portanto menos 1. Então agora vou escrever os coeficientes. Menos 1, que é o coeficiente do primeiro monómio, vezes 0,5, que é o coeficiente do segundo monómio. Portanto, vamos obter o coeficiente multiplicando os dois coeficientes. Vezes, e agora vamos escrever as partes literais. X ao quadrado, vezes x. Vamos multiplicar estes dois números, vai nos dar o nosso coeficiente. Menos 1 vezes 0,5. Número negativo, número positivo, sinais diferentes. Na multiplicação dá negativo. E 1 vezes 0,5 dá 0,5. Já temos o nosso coeficiente determinado. A seguir, na parte literal, x ao quadrado, que x é o mesmo que x elevado a 1, portanto vamos somar os expoentes e vamos obter x ao cubo, x elevado a 3. Tudo em ordem? Perceber tudo? Se estás a gostar do vídeo e se aguentaste até aqui, podes dar um like, podes subscrever. Vamos avançar. Mesma coisa aqui. Vamos multiplicar os coeficientes. Vou começar por escrever 2 vezes 0,7. E agora vamos passar para as partes literais. X é a primeira parte literal do primeiro monómio. XY, portanto, vezes XY, que é a parte literal do segundo monómio. Reparem que às vezes estou a meter o vezes, outras vezes não meto. Já sabemos, duas letras encostadas uma à outra estão a multiplicar. Portanto, eu podia meter aqui apenas 0,7x, y. Estou a meter as multiplicações para ficar mais claro. Aqui entre o x e o y não meti, mas podia meter que era precisamente a mesma coisa. O que importa é que na expressão final esteja o mais simples possível. Nestes espaços intermédios, se os sinais de multiplicação vos ajudarem a perceber melhor o que estão a fazer, não hesitem, podem metê-los. Ora, 2 vezes 0,7 vai dar 1,4. Aqui já não vou meter o sinal de vezes, eu já sei que é uma letra que vem a seguir, não vou meter. X vezes x, x ao quadrado, e o y é o único que aparece, portanto vai ficar assim, está na forma canónica, não há ali letras repetidas, portanto já está tudo arrumadinho com os seus expoentes, não há multiplicação de números por fazer, portanto está prontinho. Vamos à capa. Temos aqui um monómio com sinal menos, outro com sinal menos, portanto quando multiplicarmos os coeficientes, menos 2 sétimos, vezes, vamos ter que meter aqui uns parênteses, porque o segundo é negativo, portanto menos 2 sétimos, coeficiente do primeiro monómio, menos 1/5, coeficiente do segundo monómio. Vamos passar para as partes literais. X ao cubo, vezes x ao quadrado. Agora temos que multiplicar duas frações. No caso das frações, a multiplicação é mais simples do que a adição algébrica. Portanto, os sinais menos, menos, sinais iguais vai dar mais. Podemos meter o sinal mais ou podemos não meter nada. Na multiplicação, multiplica-se numerador com numerador. 2 vezes 1, 2. E denominador com denominador. 7 vezes 5, 35. Na parte literal, x ao cubo, x ao quadrado, vamos manter a base que é x e somar os expoentes 3 mais 2, 5.
e aquele mais não era mesmo necessário, vou apagá-lo. E vamos terminar aqui com a última linha. Coeficientes 1/2 e 2. Portanto, multiplicamos os coeficientes. 1/2 vezes 2. Vamos continuar com as partes literais. X ao cubo vezes x elevado a 5. Portanto, vamos obter 2 meios x elevado a 8. 2 meios é 1, portanto, 1x elevado a 8, que também se pode escrever apenas x elevado a 8. Espero que tenhas gostado. Até à próxima.